Olá pessoal, eu sou o Rafael Germano. Nesse vídeo a gente vai entender o que são equações do segundo grau. Bem, se você deve lembrar, lá do sétimo ano, a gente já viu equações, que são expressões algébricas que têm uma igualdade. Então, toda expressão algébrica que tem uma igualdade é uma equação. Um exemplo de equação que a gente via muito lá no sétimo ano seria o quê? 2x mais 5 igual a 9. Bem, aqui a gente tem uma equação. O que acontece? Essa equação aqui só tem um x. Qual será o expoente desse x aqui? Bem, como não tem nenhum número, quer dizer que é 1. Logo, se a gente fosse classificar esse tipo de equação, essa seria uma equação do primeiro grau. Mas por que a gente tem que classificar, Rafael, a partir de agora as equações? Pelo seguinte, porque a partir de agora a gente vai ver uma equação que tem como o x no seu maior expoente não o 1, mas na verdade o 2. Como assim? Um exemplo de uma equação do segundo grau. 3x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a 10. O que acontece? Se você observar, agora a gente vai ter dois elementos, né? Dois termos com a incógnita x. Porém, o maior expoente agora da incógnita x não é mais o 1, como era na equação do primeiro grau, e sim o 2. Então, essa aqui é uma equação do segundo grau. Então, quer dizer, Rafael, para uma equação ser do segundo grau, eu tenho que ter o x com o expoente 2? Exatamente, tá, gente? Então, toda equação que tiver o x com o expoente 2, a gente tem uma equação do segundo grau. Assim, fica fácil para a gente poder classificar agora as equações. Por exemplo, nesses casos aqui, quais serão as equações do segundo grau? Bem, basta lembrar a regra. Para uma equação ser do segundo grau, o maior expoente do x deve ser 2. E a gente tem que ter esse x com o expoente 2, ok? Então, vamos lá. Ó. Nesse aqui, a gente tem o x com o expoente 2? Tem, né? 3x e o expoente dele é 2. Esse aqui é o maior expoente da equação? É, né? Ó, esse x aqui ele tem expoente 1. Então, essa aqui é uma equação do segundo grau. No segundo exemplo aqui, a gente tem o x com expoente 2? Não, só tem o x com expoente 1. Então, essa daqui não é uma equação do segundo grau, porque não tem o x com o expoente 2. O terceiro exemplo é uma equação do segundo grau? Sim, porque eu tenho um x aqui com o expoente 2, e esse expoente aqui é o maior que a gente vê no x dessa equação. Então, essa aqui é, sim, uma equação do segundo grau. Agora, preste atenção nesse último exemplo. Por quê? No último exemplo, a gente tem 5x e ele está elevado a 2. Então, a gente tem a presença do expoente 2. Porém, esse aqui não é o maior expoente do x nessa equação. Por que não é? Porque eu tenho x elevado a 3. Então, essa equação aqui é uma equação do terceiro grau. Sendo assim, como é que eu vou saber qual o grau da equação? Basta você pegar o x com o maior expoente. Se o x com o maior expoente for o x elevado a 1, essa é uma equação do primeiro grau. Se o x com o maior expoente for com a potência 2, esse será uma equação do segundo grau. Se o x com o maior expoente tiver o expoente 3, essa será uma equação do terceiro grau. E se o x com o maior expoente for com o expoente 4, essa é uma equação do quarto grau. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha sido útil. Se restou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E até o próximo Código Matemática.